Recebemos aqui ao vivo o doutor Diogo Rosa e não Vieira, como eu disse, advogado das famílias das vítimas aqui de Paracatu, que morreram em Balneário Camboriú no mês passado, em decorrência aí de problemas, né, que ocorreram dentro de um carro de luxo, uma BMW. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa tragédia que aconteceu com esses jovens. Boa tarde, doutor Diogo, seja bem-vindo aqui pela primeira vez aos estúdios da TV Cultura Paracatu. Boa tarde, Eucária. Boa tarde a toda a equipe da TVC. Boa tarde aos telespectadores que nos assistem, né? Primeiramente, parabenizar pelo trabalho da TVC de seriedade aqui. Como nós sabemos, é um caso que teve uma grande repercussão nacional, midiática, né? E que, infelizmente, gerou aquele episódio trágico na morte de 4 jovens, né? E, em decorrência disso, foi instaurada, né, uma investigação ali em Balneário Camboriú. Pois é, doutor, essas famílias, né, que o senhor hoje representa, desses jovens que morreram, portanto, lá em Balneário no mês passado. Fale um pouquinho sobre o caso, vamos, de certa forma, relembrar um pouquinho o que houve. Ok. Como todos bem sabem, né, foram 4 jovens que saíram de Paracatu rumo a Balneário com sonhos ali, né, projetos profissionais, e que, infelizmente, por uma questão de uma falha no veículo, houve a vitimização ali de 4 pessoas, né, dentro do veículo por vazamento de um gás, né, o monóxido de carbono. Em decorrência desse episódio, foi aberta uma investigação na 29ª Delegacia de Investigação Criminal de Balneário Camboriú, a comando do Dr. Vicente, delegado lá de polícia. E aí, ao passo que foi aberta essa investigação, nós começamos a fazer um trabalho inicial, né? Prestação auxílio às famílias das vítimas, que seria acompanhar os depoimentos que foram realizados, né? Foram ouvidas várias pessoas até para ajudar na elucidação do caso. Foi determinada a realização de várias perícias. A mais importante, que gerou uma certa notoriedade, é a questão da perícia veicular, que foi feita na BMW. De onde ali nós extraímos qual foi a real causa da morte e também de onde também, através da conclusão do trabalho pericial, é importante para a gente determinar algumas responsabilizações futuras, né? Como bem sabe ali, a perícia ela constatou que foi substituída uma peça no veículo, foi retirado o catalisador, substituído por uma peça que é conhecida como downpipe, e aí essa peça foi constatado que ela foi mal instalada, né, mal encaixada no bloco do motor. Inclusive a solda que foi realizada foi uma solda irregular, muito fina, e que em decorrência disso, né, houve uma fissura que acabou gerando aquele vazamento de gás que foi succionado pelo ar-condicionado, né, e gerou ali uma atmosfera que acabou sendo mortal, né, porque os altos índices de monóxido de carbono ali dentro do veículo, né, eram índices extremamente nocivos, né, à saúde humana. Imperceptíveis, né, porque senão eles Eles teriam saído do carro. são gases inodoros, né, você não consegue sentir ali o cheiro, né. Exatamente. No caso dessas últimas informações acerca desta responsabilização pelas mortes desses jovens, o que pode acontecer no caso? Aí a responsabilização seria para o dono da oficina e também para o funcionário, pelo que a gente noticiou. É isso mesmo? E quais as penalidades no caso dessa penalização? Veja bem, a investigação depois desse laudo pericial concluído, o delegado de polícia responsável relatou o caso e indiciou, a princípio, 2 pessoas. O dono de uma oficina e um mecânico, a princípio um prestador de serviço dessa empresa. O indiciamento foi em decorrência da prática, né, de um homicídio culposo. É até importante explicar isso, né, aos telespectadores, que o delegado indiciou em homicídio culposo, uma vez que a conduta ali que foi praticada pelo dono da oficina ou pelo mecânico não visava-se a morte de ninguém quanto da prestação de serviço. No entanto, essa conduta, por deixar de observar um dever objetivo de cuidado, de segurança que talvez a situação exigia, né, ao instalar aquele equipamento, Seria? uma negligência ou até também uma imperícia, né, que é uma falta de habilidade técnica para instalar aquela peça no bloco do motor.
em decorrência dessa conduta, né, com desleixo, com descuido, né, de negligência e imperícia, acabou gerando aquele resultado danoso, né, a morte daqueles jovens e, portanto, eles podem ser responsabilizados. Só que nós falamos que, além dessa responsabilização criminal que pode existir, né, pode surgir um outro tipo de responsabilização para, né, o dono da oficina e para, eventualmente, o mecânico, né, que fez a instalação da peça. Seria uma responsabilidade de natureza civil, né, que nós falamos, né, o ajuizamento de uma ação civil. E é isso que nós vamos tentar propor agora para as famílias, que seria uma reparação por danos morais em decorrência desse episódio, né? Só para todo mundo entender, quando a gente fala de responsabilidade civil, é uma responsabilidade de um instituto que existe dentro do Código Civil e dentro do microsistema de proteção do Código de Defesa do Consumidor, né? Quando alguém, através de uma ação ou de uma omissão, gera prejuízos a outrem, né? Surge o dever de indenizar, Sim. de reparar esses danos, seja de natureza material, né, patrimonial, ou moral, que seria ali o caso, né? Então, o Código Civil, lá no artigo 186, 927, fala dessa responsabilização, assim como o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 12 e 14. Nós sabemos que a eventual reparação financeira no futuro não vai trazer a vida de nenhum desses jovens para as famílias, mas ela busca pelo menos amenizar, atenuar, né, Sim. esse dano, e ela tem também um caráter que a gente fala que ela é punitivo pedagógico, né? Evitar que no futuro esse episódio possa voltar a ocorrer, né? E pode ser um processo demorado, doutor? Sim, quando a gente fala de prazos processuais, de processo, tem uma série de fatores que podem influenciar, né? Não existe uma estimativa. O que nós esperamos é que, ao passo que o Poder Judiciário for acionado, né, for, né, solicitada essa prestação jurisdicional, que haja, né, uma seriedade, uma complacência, uma responsabilidade ao analisar essas provas, né, e que possa ser no futuro feita uma justiça, né, devolvida uma justiça às famílias, né. Qual assim, a mensagem que o senhor poderia deixar para as pessoas que estão nos vendo, estão nos assistindo, tanto pelas plataformas digitais quanto pela TV, com relação a esse trabalho, buscando pelo menos realmente amenizar essa dor? O objetivo é, igual eu havia dito, né, nós não vamos devolver, né, não tem como devolver a vida de ninguém, né. O trabalho talvez é tentar amenizar e fazer com que as famílias sejam ouvidas e que os responsáveis, né, realmente possam reparar os danos que foram aí provocados. Esse processo está correndo em Balneário. Na realidade, ainda não existe processo, foi uma investigação que acabou de ser concluída, Né? ela foi enviada para a Justiça e, quanto à ação criminal, ela é de responsabilidade do Ministério Público. Ele é o titular da ação penal e ele que deve promover a denúncia cabível em face dos responsáveis, né? Então, provavelmente o Ministério Público, representante do Ministério Público de Balneário Camboriú, vai o fazer assim que tomar ciência dessa investigação, do relatório ali conclusivo. Então, quando nós tivermos mais informações, só pode passar para a gente manter a nossa audiência também. Com certeza todos estão aguardando por esse processo e por esse andamento, né, de todo o trabalho que está sendo feito por vocês e também as famílias aguardando também, porque acho que todos ficaram consternados com tamanha atrocidade, tamanha tragédia que aconteceu com 4 jovens, como o senhor mesmo disse, né, que estavam ali cheios de sonhos, aguardando, né, a virada do ano, né, novos projetos estavam ali a trabalho, né, e acontece uma tragédia dessa. Então, é importante que a gente acompanhe para que os nossos telespectadores possam também ter ciência do que vai acontecer. Ok, obrigado, Eucária, pelo espaço, né, e vamos estar à disposição, né, assim que nós tivermos outras notícias.